Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso de noções sobre direito e Constituição. Hoje, nesse terceiro episódio, nesse terceiro momento em que a gente vai falar sobre noções básicas do que é esse documento Constituição. Esse que é um documento tão importante para que a gente possa seguir aqui no nosso curso. A gente precisa compreender o que isso significa. Eu lembro aqui que nós não estamos num curso aprofundado, num curso de direito propriamente dito. Esse é um curso preparatório, um curso simples para que a gente possa realmente pegar aquele aluno que não tem tanto embasamento e quer, de forma muito didática, dar os seus primeiros passos nesse maravilhoso mundo do direito. Hoje a gente discute o que é a Constituição e antes de eu explicar o conteúdo da aula de hoje, eu faço um convite para que, se você ainda não me segue, vá lá nas minhas redes sociais e passe a me seguir. Olha aí que eu estou bonitão nessa foto, para convidar todo mundo a me acompanhar lá nas minhas redes sociais, porque eu vou estar sempre trazendo conteúdos extras, informações novas sobre o fenômeno jurídico. Eu também sou professor, vou trazer um pouco sobre o meu trabalho, as falas que eu faço, as palestras que eu ministro. Então, se você quiser acompanhar mais sobre o meu trabalho e sobre esse conteúdo, né, de noções básicas sobre direito ou de noções mais avançadas, siga-me lá nas minhas redes sociais. Hoje eu trabalho muito com direito civil e também direitos humanos, então esses espaços virtuais vão ser repletos aí de informações sobre essas áreas. Vá lá me acompanhar. E vamos direto ao assunto, né? Se eu estou aqui separando esse momento para a gente entender o que é a Constituição, eu preciso que vocês tenham uma compreensão de que, primeiramente, né, inicialmente, esse documento ele é um documento que vai ter uma importância na organização dos poderes. Lá no direito constitucional, no conteúdo mais aprofundado, né, quando vocês estiverem no curso de direito, quem assim desejar, vocês vão ter um pouco mais de aprofundamento para compreender que existem modalidades de constituição, que aqueles países que não têm um documento escrito podem ter uma constituição também, né? Nem sempre a Constituição ela vai ser um documento único, ela pode estar espalhada em várias normas que disciplinem o Estado, mas onde tiver esse regramento, né, do funcionamento do Estado e também da catalogação de direitos fundamentais das cidadãs e dos cidadãos, a gente vai ter uma norma constitucional. Então a Constituição ela pode se apresentar de diversas maneiras. Aqui no nosso país, a gente tem um documento que vai trazer aí, né, toda essa organização e que vai organizar o nosso país, Brasil, de acordo com aquele assunto que a gente viu na aula anterior. A gente falou sobre formas de Estado, formas de governo e sistema de governo. Vocês lembram o que a gente discutiu naquela oportunidade? Se não lembram, vamos retomar aqui, né? O Brasil, ele é uma federação. O que isso quer dizer? Que a nossa Constituição escolheu essa forma federada com divisão em estados, né, para organizar nosso poder. Nós temos um poder central, a União, e temos poderes subnacionais, que são os estados. Tocantins, Amapá, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que vão ter aí, né, competências alocadas para a estruturação dos poderes também no âmbito dos estados. A gente vai, né, ter um momento para entender quais são os poderes, executivo, legislativo, judiciário, mas a gente já tem uma noção geral, né? Todo mundo já entende, de certa forma, que existe essa divisão de poderes, esse conhecimento vem, né, da educação básica, da nossa formação no ensino médio, e a gente vai ver que, no âmbito dos estados, eu vou ter essa estruturação de poderes, executivo, legislativo, judiciário. A gente vai ter uma aula para entender melhor como funciona essa estruturação, mas aqui, né, eu retomo esse conteúdo dizendo que o nosso país é uma federação e já estou aqui trazendo essa ponte sobre a questão da organização dos poderes. Aqui vocês estão vendo que eu não estou trazendo o conteúdo sempre de uma forma muito linear. Eu comento e trago alguns assuntos que vão ser discutidos mais à frente, eu retomo tópicos que são discutidos mais, que já foram discutidos nas aulas passadas, e dessa forma eu acho que a gente consegue costurar melhor o nosso entendimento. Vimos também que o Brasil, além de ser um país federado, ele é um país republicano, porque aqui nós temos uma democracia. A nossa Constituição escolheu organizar nossos poderes de forma democrática, de modo que a gente vai ter aí um líder eleito com mandato delimitado, sendo o chefe, né, do país. O chefe do país de que maneira? O chefe do país
numa perspectiva de presidencialismo. Aqui o chefe do Estado vai ser o chefe de governo e ele vai comandar o poder executivo. Essa lógica que a gente vai ter no âmbito da União, a gente vai ver que também no âmbito dos estados vai ser parecida. A gente vai ter um governador que vai aí comandar o poder executivo no âmbito do estado, um prefeito, uma prefeita que vai comandar o poder executivo no âmbito do município. Então, essas escolhas foram escolhas feitas pela nossa Constituição. Nossa Constituição desejou fixar essa forma de Estado, essa forma de governo e esse sistema de governo. Nós tivemos outras experiências constitucionais na história, mas eu não quero aprofundar muito esse aspecto. Vamos entender o que a nossa Constituição tem de atual. Essas são as escolhas de fundo, né, as escolhas principais feitas pela nossa Constituição. E a nossa Constituição, ela que é um documento que foi escrito lá em 1988, depois daquele período tão triste na nossa história, que foi a ditadura militar, um regime totalmente pautado no controle da população, no que diz respeito a alguns direitos fundamentais. Essa Constituição, ela veio, em 1988, dar fim a essa experiência ditatorial e trazer uma experiência democrática, né, pautada nos direitos fundamentais das pessoas, das cidadãs e dos cidadãos, né? Então essa Constituição ela trouxe uma reconstrução do nosso país. E é importante conhecer as escolhas políticas feitas nesse documento. A gente já tem domínio sobre algumas dessas escolhas, sobre a forma de Estado, forma de governo e sistema de governo que foram eleitas por esse documento. Mas a gente vai ver aqui ao longo da nossa disciplina, ao longo do nosso curso, que muitas outras escolhas foram feitas. A nossa Constituição atual ela é um documento muito extenso. Ela poderia ser um documento curtinho, mas ela optou por trazer muitas informações e muitas proteções, né, muita regulação sobre diversos assuntos. Antes de eu comentar os principais tópicos trazidos por essa Constituição, vamos discutir um pouco aqui sobre o que significa esse documento constitucional dentro de um país. Eu estou falando que é nele que vai ter as escolhas principais das organizações políticas e administrativas do país. Vimos algumas dessas escolhas, vamos ver outras. Né? A gente já consegue entender que ali vai ter coisa muito séria, escolhas importantes sobre a vida do país. Mas como começou, digamos assim, a haver essa preocupação sobre essas escolhas? Em que contexto histórico surge esse pensamento constitucional? Nós não estamos aqui num curso muito aprofundado. Essa discussão, quando a gente vai estar na academia, a gente vai ver que é uma discussão muito densa, muito importante, mas aqui eu só quero trazer uma compreensão geral e dizer para vocês que a importância da Constituição é a de limitar os poderes. Quando a gente tinha, né, o Estado absolutista, o que é que acontecia naquele contexto? Os reis, né, absolutistas tinham muitas prerrogativas, muitos poderes, e eles eram verdadeiros monarcas, reis, sem limites, quase que sem limites, né? Eles tinham aí uma perspectiva muito livre para pautar suas ações e surgiu o entendimento de que, poxa, é importante a gente limitar esses poderes. Limitar os poderes do soberano foi uma das principais missões, né, desse movimento de constitucionalização. E talvez um dos primeiros, né, documentos que tenham tido essa missão foi a Magna Carta, que foi editada lá no século XIII, na Inglaterra, para limitar poderes do rei João sem terra. É um contexto histórico mais complexo, mas de forma muito simples, vamos entender aqui o seguinte. Né? Esse rei teve lá contextos militares, bélicos, e ele precisou ter muitos gastos para empreender suas disputas militares. Vamos botar de uma forma bem simples. E para custear esse exército, né, essas demandas, ele precisou aumentar a carga tributária que a população, os comerciantes pagavam para o Estado. A burguesia, que já tinha se organizado ali, né, de certa forma, nesse momento da Inglaterra, diz o seguinte: vamos limitar os poderes do rei. Vamos fazer aqui um acordo para que esse rei não possa fazer uma carga tributária tão elevada sem consultar, né, a população, ou pelo menos uma parcela da população que vai representar esses interesses populares. Na época não era uma coisa tão bonita assim quanto eu estou falando, anseios populares. Era mesmo o anseio daquela classe econômica da burguesia. De certa forma, a gente sabe que ainda hoje, né, o parlamento nem sempre traduz o sentimento da população. Muitas vezes a gente vê ele traduzindo o sentimento de grupos econômicos que dominam. Era assim no passado, de certa forma ainda é assim no presente. Temos mecanismos para transformar essa realidade nos dias de hoje, mas nesse momento aí a realidade era essa.
Então, é nesse contexto que surge essa demanda de limitar poderes, certo? Eu não vou trazer aqui um aprofundamento, porque não é nosso objetivo, nós não estamos no curso de História, nem no curso de Constitucionalismo mais aprofundado. Mas a noção básica é essa, olha como é importante. Você limitar poderes do soberano, né, do chefe de Estado, do chefe de governo, e você pegar um grupo que vai representar os anseios da população, e esse grupo vai ter poderes de autorizar alguns atos do chefe do executivo, né? Que a gente vai compreender melhor o que é o poder executivo, legislativo, judiciário, mas você tem um grupo de pessoas que precisa autorizar algumas medidas, é sempre importante, né? Então, nesse contexto, né, de uma demanda de limitação, de freio dos poderes dessa figura do rei ou do presidente, né, do chefe do Estado, do chefe do governo, é que surge o pensamento constitucional. Vamos criar um grupo que precisa representar a população, né, que vai ter essa prerrogativa para limitar os poderes do soberano. E aí, a gente vai ter esses poderes sendo fixados na Constituição. A Constituição ela vai ocupar o topo da hierarquia normativa de um Estado, certo? Além da Constituição, a gente sabe que existem várias leis, medidas provisórias, né, vários documentos que também são importantes para estruturar os poderes. Mas no topo de toda essa estrutura normativa vai estar a Constituição. Eu preciso que vocês entendam qual é a razão dela ter surgido, limitar poderes. A Constituição limita poderes e também garante direitos fundamentais da população. Essas são as principais funções da Constituição. E por serem funções muito nobres, muito importantes, esse documento constitucional vai estar no topo da estrutura normativa do país. Que outros documentos eu vou ter? Legislação, tratados internacionais, né? Vários documentos que também vão estar ali no corpo normativo. E aí, nesse quadro, eu trago para vocês uma demonstração de como esses documentos são hierarquizados. Porque muitas vezes a gente sabe que um documento vai dizer uma coisa, o outro vai dizer outra coisa. E aí, nesse conflito, qual é o principal critério que eu vou ter para tentar desempatar e ver qual vai ser a norma aplicada? O primeiro critério vai ser a Constituição vai ocupar o topo desse ordenamento jurídico, certo? A gente chama, né, o corpo normativo de ordenamento jurídico. E esse topo ocupado pela Constituição vai ter ali as principais normas. Nada pode violar a Constituição, certo? Lá no direito constitucional, a gente vê que além da Constituição existem alguns tratados que podem estar junto da Constituição, com status constitucional. Eu não vou aprofundar isso aqui, mas só a título de informação. Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e são aprovados pelo Congresso Nacional, com o mesmo rito, com o mesmo quórum, com o mesmo número de deputados e senadores que a gente precisa para fazer uma alteração na Constituição, esses tratados também vão estar ali, lado a lado com a Constituição, com o mesmo status na hierarquia normativa, certo? Essas são as normas mais importantes. Pensa, tratados sobre direitos humanos, né, tratados internacionais, são bem importantes. Nós vamos discutir sobre isso um pouco mais à frente. Num degrau abaixo, a gente vai ter aqueles tratados internacionais que não se encaixam nos requisitos para ter o mesmo status constitucional, ou por não versarem sobre as matérias escolhidas, ou por terem sido aprovado com um número um pouco menor no Congresso Nacional, né, o número de votos dos deputados. Eles são super importantes também, mas eles não vão estar ali no mesmo patamar da Constituição. Eles estão um degrau abaixo da Constituição, mas um degrau acima das leis, ou seja, eles são supralegais. As leis vão ser as normas que a gente mais estuda, né? Quando vocês pegam para estudar o corpo normativo de um país, o que é que vai estar ali? Código Civil, Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Processo Civil, leis que não vão ser codificadas, como a Lei 8.112, que organiza o regime jurídico dos servidores públicos, a 8666, que regula o processo licitatório, várias legislações, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Código de Defesa do Consumidor, todas essas normas são leis, né? Então eles vão estar abaixo da Constituição e acima de outras normas. Que outras? Aquelas normas que não foram, né, não passaram pelo processo legislativo. Então, resoluções, portarias, normas de caráter mais burocrático, elas também existem na hierarquia normativa do país, mas elas não vão estar ali sendo revestidas dessa característica de serem leis, certo? Então, essa é basicamente a estrutura normativa da nossa hierarquia normativa. E, para finalizar, eu trago aqui algumas das principais características da nossa Constituição brasileira de 88.
Então, a nossa Constituição brasileira, ela vai ter aí algumas características principais. A gente vai ver que essa Constituição, ela foca nos direitos fundamentais e na dignidade das pessoas. Então, a principal preocupação dessa Constituição é garantir que nós, população, né, as pessoas tenham direitos fundamentais, tenham aí, né, uma proteção, tanto em face do Estado, como também demandando que o Estado garanta alguns direitos para a gente. Além disso, a Constituição ela vai organizar os poderes, desde o encontro passado eu estou mencionando que essa estruturação da vida política e pública é uma das principais preocupações da Constituição, é para isso que ela serve, e é sobre isso que a gente está fazendo esse curso, né? É sobre essa parte da Constituição. E a gente também tem como característica o fato de que a Constituição é prolixa, porque ela vai trazer aí muitos assuntos. Ela poderia ser uma Constituição curtinha, falando ali só sobre o que importa, mas ela quis mencionar várias coisas. Ela fala sobre a família, sobre o esporte, sobre a tributação, sobre a organização dos poderes, mas sobre assim, sobre uma quantidade muito grande de assuntos. Ela quis, foi feita em 88 essa escolha de termos uma Constituição que fale sobre o básico, mas também complemente esse básico, trazendo bases mínimas de proteção sobre assuntos que não deveriam ser, não são objeto principal da preocupação da Constituição. Esse foi mais um encontro em que a gente entendeu a importância da Constituição e agora a gente está preparado para seguir em frente e entender um pouco mais sobre a nossa Constituição. A Constituição brasileira de 88, como ela organiza os poderes, como ela estrutura nossa vida, quais são esses direitos fundamentais que ela regulamenta e todos esses assuntos. Vamos seguindo aqui em frente para a gente ver tudo isso.